Verdade. Muito bem, nobres. Nós vamos iniciar a nossa ministração nessa quinta-feira. Nós estamos falando sobre a manifestação do anticristo precedendo o reino vindouro, ou seja, precedendo o milênio, né? E tivemos o privilégio de ter uma substanciosa ministração na quinta-feira passada pelo apóstolo Jefferson Neto, que nos deixou assim com aquele gostinho de quero mais, né? De tão substanciosa que foi a ministração da quinta-feira passada. E nós vamos dar sequência, hoje é a manifestação do anticristo, parte 2, e nós estamos conversando sobre esse personagem que é muito discutido no nosso meio evangélico, e na live passada nós até falamos sobre alguns personagens, né, contemporâneos, os quais as pessoas costumam pensar que já essas pessoas representam, ou seja, já é o anticristo, né? De maneira que algum tempo falava de Bush, depois começaram a falar de Obama, depois começaram a falar do Papa, depois começaram a falar do Macron, né? Então, e agora também há uma febre aí com relação ao presidente Donald Trump, né? De maneira que, para desmistificar essas ideias paralelas, né, nós vamos contextualizar você com a palavra de Deus, e para isso desfrutamos do privilégio de ter o apóstolo Jefferson Neto, que é um professor exímio na área de escatologia, tramita mais de 30 anos nesta área, e ele já na aula passada nos deu assim uma substanciosa informação, e com certeza hoje nós teremos o cumprimento dessas informações. Pastor Jefferson, nós falamos na semana passada, quer dizer, abrindo só um leque para a gente se contextualizar com o que a gente falou na semana passada, acerca da origem, né, de onde vai emergir esse personagem, né? Porque quando se fala do Papa, lembra-se de Roma. Quando se fala do Trump, do Obama, do Bush, fala-se da América do Norte. Quando se fala de Macron, fala da França, né? E tem aquela linha teológica que discute que o anticristo será um judeu. Para ser anticristo, tem que ser judeu, né? E nós entendemos que existe também, dentro dessa corrente teológica, um grupo que defende que ele virá de uma confederação de nações europeias, né? Que o indivíduo vai emergir da Europa. E nós queremos abrir a nossa aula de hoje, a nossa ministração dessa quinta-feira, deixando você contextualizado com essas informações, que eu sei que você já sabe, mas é mais para deixar o ouvinte sabendo que linha que a gente está pegando na ministração dessa noite. Amém. Bom, eu já há algum tempo, desde 2007, que o Senhor abriu a minha visão para entender as profecias de uma forma um pouquinho diferente, porque até então eu seguia uma linha que talvez ainda seja a linha de uma boa maioria, de que o anticristo será produto do mercado europeu, né? E eu segui essa linha porque era a única, digamos assim, menos ruim que existia, né? E também foi o que eu herdei do meu pastor e de quem me ensinou lá atrás e etc. Mas eu sempre tive questionamentos que não tinham respostas, né?
eu sempre questionei algumas coisas que o texto dizia que não batia com essa teoria. Uhum. Até 2007, quando então Deus me abriu um pouco a compreensão. Por que eu estou falando 2007? Se vocês entrarem no meu canal, Vem Pensar TV, vocês vão encontrar vídeos meus lá do começo de 2008, tá? Vídeos postados no canal do começo de 2008, porque eu já estava pregando aquilo desde o início, final de 2006 e início de 2007. Uhum. Ou seja, eu não estou dizendo essas coisas agora porque tem muita gente falando sobre isso. Eu fui um dos primeiros a postar vídeos levantando a possibilidade de que o anticristo pudesse sair do meio islâmico. Porque a teoria de que o anticristo vem da Europa não bate com algumas questões. Inclusive, hoje eu vou dar pelo menos 4 razões muito contundentes que impedem o anticristo de sair da Europa. Tá? Eu vou dar essas 4 razões hoje. Então, com o tempo eu comecei a pesquisar, estudar, e eu comecei a perceber que a coerência era muito grande em relação ao Islã. Porque um anticristo islâmico, ele consegue cumprir certas profecias que um anticristo europeu não consegue. Tá? Perfeito. Inclusive, eu quero voltar um pouco na parte da semana passada, porque depois daquela aula eu recebi um bombardeio de perguntas, várias pessoas me perguntando uma série de coisas, e eu acho que eu preciso, então, detalhar ou explicar melhor algumas questões que eu citei aqui na semana passada. Tá? A primeira delas é o fato de que o chifre muito pequeno de Daniel 8:9, ele é o anticristo. Daniel 8, versículo 8 e versículo 9. Diz assim: e o bode, que é a Grécia, se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela ponta grande foi quebrada. Esse é Alexandre o Grande. Certo. E subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos. Ok. A primeira coisa que eu quero explicar é o seguinte: no capítulo 7, a Grécia já tem um símbolo, que é o leopardo, que ela volta a ser usada depois lá em Apocalipse 13. No capítulo 8, ao invés do Senhor usar o mesmo símbolo, o Senhor adiciona um símbolo para a Grécia, que é o bode. Perfeito. E o que não deu tempo de explicar é que o bode na Grécia era considerado um animal sagrado, assim como a vaca na Índia. O bode na Grécia era um animal sagrado, tá? E a figura do bode era considerada uma figura de boa premonição. Então, toda vez que alguém topava com o bode, acontecia alguma coisa envolvendo um bode, eles tinham aquilo como pré-anúncio de boas coisas. Tá? E quando o rei Filipe... Diferente do Brasil, que se vê um bode, se corre. Né? Exatamente. Então, quando o rei Filipe, que foi quem instituiu o Império Macedônico, ele estava à procura de um lugar para o início do Império, ele deu de cara com uma manada de bodes. Então, aquilo foi um pré-anúncio de que ele estava no lugar certo. E esse lugar foi o lugar onde ele estabeleceu a sede do reino. Tá? É tão sério que o Alexandre, que nós chamamos de O Grande, ele era, na verdade, chamado entre eles de Alexandre o Bode. Isso aí está na história, pode pesquisar. Tá? Ele era chamado pelo próprio povo de Alexandre o Bode. Por isso que na visão aparece um bode com um chifre notável na testa. Aquele é Alexandre. Então o texto diz que quando o chifre é quebrado, o texto diz que nascem outros 4. Agora, eu vou desacelerar aqui, por quê? Porque tem gente que lê a Bíblia a seu bel prazer. Tem gente que lê a Bíblia e não aceita o que a Bíblia diz. Ela quer forçar a Bíblia a dizer o que interessa a ela. Então, por isso que eu vou desacelerar e eu vou ler com bastante cuidado para vocês entenderem o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o chifre é quebrado, estando na sua maior força, e diz que 4 também notáveis, portanto, 4 chifres nascem na cabeça do bode quando o notável é quebrado, e diz para os 4 ventos. Tá?
Verso 9, e de uma delas, ou seja, de uma dessas pontas, de uma delas saiu uma muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. O meio-dia era o lugar onde eles estavam naquele momento, que era a própria Babilônia, tá? A própria Babilônia, porque Alexandre morreu no palácio de Nabucodonosor, na Babilônia, coincidência ou não, tá? Então, esse é o meio-dia. E aí ele fala do Oriente para a Terra Formosa. A Terra Formosa é Israel, tá? Então, o que é que o texto está me dizendo? O texto está me dizendo que o chifre muito pequeno, que é o anticristo... Ok, pastor, como que você sabe que é o anticristo? Muito simples. Olha o que diz o texto no versículo 19. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Então, o que não diz no verso 7, eu já vou explicar por quê, o anjo diz no 8. Portanto, eu sei que é o anticristo, porque isso aqui vai se cumprir no tempo do fim, diferentemente do chifre pequeno do capítulo 7. Então, o que o texto está afirmando para mim? O texto está dizendo o seguinte, o chifre muito pequeno, que é o anticristo, ele surgirá de uma das 4 pontas do território grego. Então, nós podemos discordar de muita coisa na escatologia, mas nós não podemos discordar do que o texto diz. Perfeito. O texto tem que ser absoluto. Tem que ser. Então, basta eu ir para a história e eu fazer um levantamento de quais foram os territórios dominados pelo Império Grego. E um território que o Império Grego não dominou foi a Europa. A Europa nunca esteve incluído nos domínios do Império Grego. A Grécia nunca dominou a Europa. Nunca. Sendo assim, eu excluo a Europa, porque o texto está me dizendo que o chifre pequeno precisa se levantar de uma das 4 regiões do Império Grego. Agora, quando você vai para a história, quais são essas regiões? Bom, a Grécia, Macedônia, a Turquia, tá? Que ficou com Lisímaco. Depois nós temos a Babilônia, que era Iraque, Líbano e Síria, a região da Babilônia. E depois nós temos o norte da África, que é o Egito. Ok? Perfeito. O problema é que o próprio texto vai enxugando a informação e quando chega no capítulo 11 de Daniel, só sobram 2 territórios. Só sobra Iraque, Líbano e Síria, que é o Império Seleucida, e sobra o norte da África, que basicamente o Egito e os vizinhos ali, que é o Império Ptolomaico. São os 2 que sobram. E o capítulo 11 de Daniel, ele é inteiro dedicado aos conflitos entre o Império Seleucida, no norte de Israel, e o Império Ptolomaico, no sul de Israel. Então, quando você lê Daniel 11, que ali fala o reino do norte, o reino do sul, o reino do norte e o reino do sul, ele está falando do Império Seleucida e do Império Ptolomaico. E os 2 eram gregos. Os 2 impérios eram de origem grega. E tem o versículo 37 do capítulo 11, que dá uma pista também interessante, né? Algumas traduções tentam forçar para Deus, né? Está dizendo assim, e não terá respeito aos deuses de seus pais, deuses, tá? E diz, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre todos se engrandecerá. Então, tem um grupo que apela para esse texto aqui, mas não aceita essa tradução deuses. Uhum. Aceita a tradução Deus, se referindo à ideia de que porque eles torcem, eles não querem aceitar o que o texto está dizendo. Por exemplo,
aqui onde diz que ele não terá respeito ao amor das mulheres, eles querem usar isso aqui para dizer que o anticristo vai ser homossexual. Mas você vai no original, a palavra que é amor das mulheres, que é a palavra rendá no aramaico, ela significa simplesmente o desejo das mulheres, a vontade das mulheres. O que o texto está dizendo é que esse indivíduo que vai ser levantado desse meio, ele vai oprimir as mulheres. É isso que o texto está dizendo. Não tem nada a ver com amor eros, amor sexual. O que a palavra no hebraico significa é que ele não vai dar valor ao que as mulheres querem, ao que as mulheres desejam. Ele vai oprimi-las. Agora eu te pergunto, quem oprime mais as mulheres do que o Islã? Me aponte uma instituição na Terra que oprima mais as mulheres do que o Islã. Perfeito. Você está entendendo? Então, essa forçação de barra para dizer que o anticristo é homossexual por causa de uma expressão que nem é clara no texto, é esse tipo de coisa que torna o debate escatológico um pouco chato, porque você lida com gente muito aquém do debate escatológico. Então, as pessoas querem forçar o texto para ele encaixar dentro de uma retórica. Não, vamos deixar o texto falar por si mesmo. Deixa o texto falar por si mesmo. E o que o texto está dizendo, você não torce. A corrente que defende a ideia que será um judeu, né, exatamente força a ideia do texto quando diz deuses com letra minúscula. Eles querem colocar aí Deus com letra maiúscula, fazendo referência ao Deus de Israel. Então, agora veja bem, eu conversando com um cara esses dias, um cara que defende ferrenhamente que o anticristo vai ser um judeu. Eu falei assim, meu irmão, me dá uma prova bíblica, uma única prova. Ah, não, Jesus disse o seguinte, que eu vim em nome do Pai, vocês não me receberam, mas aquele que vier em seu próprio nome, vocês vão receber. Eu falei, e daí o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Então, eles pegam termos ou expressões na Bíblia que são obscuras, que não têm clareza, e eles querem fazer uma doutrina em cima disso aí. Então, é triste, porque escatologia já é complicada por si mesma. E se você, então, for torcer o texto, se você for forçar o texto para ele se adaptar à sua tese, aí fica pior. Porque aí você destrói o debate escatológico. Não, vamos deixar o texto falar por si mesmo, que é o que eu estou fazendo aqui. No capítulo 8, versículo 9, eu não preciso forçar o texto, eu preciso torcê-lo. Inclusive, é um dos versículos sobre o anticristo que não precisa de esclarecimento e nem de interpretação, de tão claro que ele é. O texto afirma que a ponta muito pequena se levantará de uma das 4 regiões do Império Grego. Tá? Isso no capítulo 8. Quando chega no 11, essas 4 estão reduzidas em 2. O que nos leva a entender que, portanto, o anticristo poderá se levantar de uma dessas 2 regiões. Inclusive, olha o capítulo 11, o que diz, que você acabou de citar aqui. Capítulo 11, versículo 42. Ezequiel 11, 42. Diz assim, e estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. O que o texto acabou de fazer? O texto acabou de reduzir o território para 1. Porque no capítulo 8 são 4. No capítulo 11 ele reduz para 2. E no capítulo 42 ele diz que o anticristo vai invadir o Egito. Então ele não pode se levantar do Egito. Se ele vai invadir o Egito, ele não pode se levantar do Egito. Ele tem que se levantar da outra parte que sobrou. Qual é a outra parte que sobrou? O que hoje compreende o Iraque, o Líbano e a Síria. Agora, veja bem, inclusive há uma profecia, o Messias islâmico, chamado de Mahdi, tá? Al-Mahdi, o Messias islâmico, existe uma profecia para ele que diz que ele se levantará de uma região escondida no Iraque. Para você ter uma ideia, o Irã, que é inimigo do Iraque, esteve em guerra com o Iraque por 10 anos. O próprio Irã diz profeticamente que o anticristo se levantará numa região do Iraque chamada Samara. Está entendendo?
Então, é coincidência demais. E esse Messias islâmico, chamado de Mahdi, a profecia islâmica diz que ele vai destruir os judeus e ele vai estabelecer um reinado de paz na terra por 7 anos. Perfeito. Então, é muita coincidência. Agora, no capítulo 7, acontece uma coisa que eu considero muito importante para esse entendimento, tá? Que é a informação que Daniel me dá de que o Império Romano ele sai de circulação antes, tá? Ele fala dos animais, né? Ele fala do leão, que é a Babilônia, ele fala do urso, que é a Pérsia, ele fala do leopardo, que é a Grécia, e ele fala de um animal estranho que ele não consegue descrever, que é Roma. Tá? Perfeito, perfeito. E aí o pessoal que diz que alguns dizem que o anticristo vem da Europa e outros dizem que vem de Roma mesmo, do Vaticano, né? Mas olha o que o texto diz no capítulo 7, versículo 11. Diz assim: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Essa é a ponta pequena. A do capítulo 8 é a muito pequena. E eu vou mostrar por que essa aqui não pode ser o anticristo. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto. Esse animal é Roma, é o Império Romano. E o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Verso 12. E quanto aos outros animais, quais? Leão, urso e leopardo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia, foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Ok, quais são esses animais? Esses animais são leão, urso e leopardo, tá? Antes de eu seguir aqui, vamos lá para Apocalipse 13. Apocalipse 13. Que diz assim: e pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Verso 2, ouçam, povo, por favor. Deixe a Bíblia falar por si mesma. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Cadê Roma? Não está aqui. Não aparece. Tá? Os únicos animais que aparecem aqui são leão, primeiro leopardo, aí eu vou explicar por quê. Porque ele diz assim, a besta que vi era semelhante ao leopardo. A boca dela pode ser de leão e os pés de urso, mas ela é semelhante ao leopardo. Por que ela é semelhante ao leopardo? Porque em Daniel 8:9, o anticristo sai de uma das pontas do território grego, que é o leopardo. Perfeito. Então, se eu deixar o texto falar por si mesmo, se eu não forçar palavras do texto, eu chego a uma conclusão de que está programado para o anticristo se levantar de uma das 4 divisões do Império Grego, e ele dará as características para o anticristo, tá? E essas características são territoriais. Aí agora eu vou explicar por que Deus não usou o leopardo de novo no capítulo 8. Porque o leopardo é um animal territorial, assim como o leão é territorial. Tá? Se você for numa savana na África, onde estão os leopardos e os animais, etc., o que acontece? Os leopardos eles ficam rondando ali em círculo, dentro de uma área. Toda vez que vem um animal e deixa marcas ali de cheiro, que eles urinam, né, nas árvores e tal, para poder deixar a marca, que o leopardo vai passando naquele território que é dele, e ele sente o cheiro de que algum animal passou ali, ele sai urinando de novo nas árvores, para marcar o seu território. Então o leopardo é territorial.
Com isso, o texto está usando o leopardo para me dar a entender o seguinte. Bom, em primeiro lugar, a ponta pequena do capítulo 7 não é o anticristo, mas é um protótipo do anticristo. Um protótipo. Na minha opinião, eu posso mostrar depois textualmente, para mim a ponta pequena é Maomé. Maomé é a ponta pequena, na minha opinião. Se tivéssemos tempo, eu explicaria claramente por quê. Depois vem a ponta muito pequena lá na frente, que é o produto da pequena. A muito pequena, do capítulo 8, é produto da ponta pequena do capítulo 7. Então seria o anticristo final, produto do islamismo fundado por Maomé. Seria mais ou menos essa a interpretação, tá? Então, o leopardo aparece aqui no capítulo 13, porque o que o texto está me dizendo é o seguinte: por que aqui aparece o leopardo e não o bode? Porque o bode é sacerdócio e o leopardo é território. Então, o que o texto está me dizendo no capítulo 13 é: procure territorialmente o Império Grego, porque é leopardo, e leopardo é territorial. Então, o texto está dizendo o seguinte: o anticristo se levanta, ele está identificado territorialmente com a Grécia. Então, tem que estudar história, gente. Você quer entender escatologia? Tem que estudar história. Você tem que pegar o Império Grego, um mapa, e mapear o Império Grego para você ver aonde que o Império Grego se localizava. E você vai perceber que a Europa não faz parte, não fazia parte do domínio do Império Grego. Tá? Então, o leopardo está aqui para identificar território. O bode, no capítulo 8, ele identifica sacerdócio, ou seja, a Grécia fornece ao mesmo... Quando eu digo Grécia, não é essa Gréciazinha falida lá não, de hoje. Tá? A Grécia é o Império Grego da época, que foi um dos maiores impérios da história. Perfeito. Como eu expliquei semana passada, Alexandre o Grande, com 32 anos de idade, ele conquistou o mundo inteiro. Ele ficou deprimido porque não tinha mais nada para conquistar. De tão fera que o cara era. Tá? Então, a Grécia fornece tanto o território para o anticristo, que, portanto, é uma dessas 4 regiões que eu citei, Perfeito. e também ela fornece o sacerdócio. O que é o sacerdócio? É o caráter conquistador. Caráter conquistador. O anticristo vai fazer durante a tribulação o que Alexandre o Grande fez na sua época. Em pouco tempo, o anticristo vai dominar o mundo. O mundo. Qual foi a outra pessoa que fez isso alguma vez na história? Chama-se Alexandre o Grande. Por isso que no capítulo 8, ao invés de Deus pegar o próprio leopardo, ele troca o animal e usa o bode, porque ele quer falar conosco. Deus está se comunicando conosco através dos simbolismos. E a forma de Deus se comunicar através dos simbolismos é poderosa por uma razão muito simples, porque Deus sabe que os simbolismos têm o poder de dizer coisas que as palavras nem sempre conseguem dizer. Quando Deus embute informação no simbolismo, essas informações elas são muito mais potentes, muito mais amplas. O símbolo é um objeto, né, de caráter material com a missão de ilustrar uma verdade espiritual. Exatamente. E compactar informação. Porque você pega, quando eu falo, Jesus é o leão da tribo de Judá. Olha só o tamanhozinho da frase. Jesus é o leão da tribo de Judá. Pum. Agora, vamos transformar isso em informação. Você precisa de um livro. Você tem tanta informação compactada aí, num simbolismo, que para você desempacotar isso aí, você precisa de quantas páginas? Porque o leão domina, porque o leão é forte, porque o leão não pode ser subjugado, porque quem caça é a fêmea, portanto quem luta é a igreja, e o macho protege a fêmea enquanto ela caça, portanto Jesus protege a igreja enquanto ela luta, e você vai desempacotando informações. Perfeito. Contida num simples simbolismo. Então, é por isso que Deus falava tanto por simbolismo, para nos ajudar a entender. Agora, voltar aqui agora no capítulo 7, que eu quero te mostrar uma coisa. Eu vou correr com isso aqui para ver se dá tempo, pelo menos, a gente falar um pouquinho de 2 Tessalonicenses hoje. Tá? O que acontece? Por que esse chifre pequeno não é o anticristo?
São várias razões, mas uma delas é isso aqui, tá? Verso 20. E também das 10 pontas que tinha na cabeça. Antigamente, que a gente... Outro perigo é ler coisas relacionadas a profecias com pressa. É um perigo, tá? Perfeito. As pessoas pensam que esse animal aqui, com 10 chifres, é o mesmo de Apocalipse 13. Perfeito. As pessoas se apressam em dizer que são o mesmo animal. Mas não podem ser o mesmo animal, porque o animal de Apocalipse 13 tem 7 cabeças e 10 chifres. Esse animal do capítulo 7 de Daniel, ele tem 10 chifres, mas ele só tem uma cabeça. Tá? Então, versículo 17 diz assim, Daniel 7:17. Estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Isso aqui está falando da vinda do Messias e do estabelecimento do reino de Deus que Israel rejeitou e a igreja assumiria. Tá? Verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, ou seja, uma cabeça. Então ele não pode ser o mesmo animal de Apocalipse 13, porque o de Apocalipse 13 tem 10 chifres, mas são 7 cabeças. Tá? E diz assim, e da outra que subia, diante da qual caíram 3. Daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente. O instrumento mais poderoso de Maomé foi a boca, para quem não sabe. E cuja aparência era mais firme do que das suas companheiras. Verso 21, prova textual de que esse chifre não é o anticristo. Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Ora, o tempo verbal aqui, que traduzido corretamente do hebraico, ele é o pretérito imperfeito do indicativo. Fazia e vencia, que é usado quando você quer se referir a uma ação contínua no passado. Perfeito. O pretérito perfeito do indicativo é diferente. Ele indica uma ação única no passado. Então, se tivesse escrito assim, eu olhava e eis que essa ponta fez guerra contra os santos e os venceu. Então, eu poderia dizer, foi uma guerra, porque ele fez a guerra e venceu, uma guerra. Pretérito perfeito do indicativo. Mas o texto está no pretérito imperfeito do indicativo. Ele fazia e vencia, portanto, foram várias guerras. Perfeito. Por esta razão, não pode ser o anticristo, porque o anticristo fará uma única guerra contra Israel, chamada de Armagedon, e ela será tão destrutiva que, se Jesus não voltasse no final, Israel seria completamente destruído. E aí, agora, respondendo a sua pergunta sobre esse acordo agora que o Trump promoveu com os Emirados Árabes, o que acontece, gente? Os que estão ouvindo agora e vão ouvir depois. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. No meio acadêmico da escatologia, quando alguém diz que um acordo de paz entre os palestinos e Israel, ou um acordo de paz agora entre os Emirados Árabes e Israel, quando alguém diz que isso é sinal de cumprimento profético e a possibilidade do surgimento do anticristo, no meio do acadêmico, isso soa piada, só para vocês saberem. Então, quem não quiser passar vergonha, não diga uma bobagem dessas, tá? Porque esse acordo que o Trump conseguiu promover agora entre os Emirados Árabes e Israel não é nem um cessar-fogo, que não existe. Nunca houve guerra entre Israel e os Emirados Árabes. Nunca houve guerra, gente. O que eles fizeram agora foi reatar a relação comercial entre os povos, porque os Emirados Árabes cederam interromper essa relação com Israel um tempo atrás por pressão da comunidade árabe.
Nunca houve litígio entre Israel e os Emirados. Perfeito. Tá? O acordo de paz que trará o anticristo à luz é o Gog e Magog. É o fim do Gog e Magog. Então, Ezequiel descreve o Gog e Magog, e no final do Gog e Magog, Ezequiel diz que eles queimam as armas por 7 anos. 7 anos é muita coincidência. Você está entendendo? Gog é morto, sepultado em Israel, e aí eles queimam as armas por 7 anos. Ou seja, isso explica por que no Armagedon Israel é quase massacrado. Porque no final do Gog e Magog, a ONU vai intervir, vai haver um acordo de paz e Israel vai ser privado das suas armas nucleares. É o acordo de paz. Então, o acordo de paz que trará à luz o anticristo será o acordo de paz pós-Gog e Magog. Não é esse circo que vocês assistem aí e falam por aí, etc. Então, isso é piada no meio acadêmico quando alguém diz uma bobagem dessa natureza, só para vocês saberem. E quem quiser discutir a escatologia em alto nível, precisa, inclusive, parar de dizer essas coisas, porque isso não tem nenhum valor profético para cumprimento de profecias desta natureza como a gente está vendo aqui. Então ele fazia e vencia, ele não pode ser o anticristo, mas ele pode ser o protótipo do anticristo. Agora vai para a história, por exemplo, estuda Maomé, quando ele fundou o islamismo. Quantas guerras e quantas batalhas ele teve contra judeus, e quantas guerras e quantas batalhas ele teve contra crentes, e ele venceu quase todas. Olha o que diz o verso 21. Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. E Maomé venceu praticamente quase todas as guerras que ele lutou. Por isso que o Islã hoje é do tamanho que é. A região onde o islamismo nasceu, a partir ali da Arábia Saudita, e começou a crescer naquela região ali, aquela região hoje é toda islâmica, gente. Cerca de 85%, você pegar ali do norte da Turquia, que dali para cima você já entra a Europa dentro, do norte da Turquia até o sul do Líbano, que já é divisa com Israel, aquilo ali é tudo islâmico. E o pior é a região onde Paulo fez as suas 3 viagens missionárias. Foi onde Paulo plantou todas as suas igrejas. A Turquia é o país onde estão as 7 igrejas da Ásia, profetizadas no Apocalipse, capítulos 2 e 3. E hoje essa região é toda islâmica. Ora, será que precisa desenhar, gente? Será que não está claro demais? E é que é exatamente o islamismo que está ganhando espaço e se preparando para apontar aí um líder mundial? É interessante que existe uma preocupação com a Terceira Guerra Mundial, não tem nem dúvida que existe, mas essa Terceira Guerra Mundial, ela parece que emerge exatamente dessas 3 religiões, né? Essas 3 religiões em conflito é que pode dar origem a essa Terceira Guerra, né? Que é o Islã, o cristianismo e o judaísmo. Correto? Pastor Samuel, absolutamente tudo, desde os primórdios. Tudo tem a ver com a relação dessas 3 religiões. Tudo. Tudo. Tá? Então, o que nós temos aqui é o cumprimento dessas profecias. Agora, segundo Tessalonicenses capítulo 2, e eu vou citar isso aqui antes de acabar o tempo, por quê? Porque há pouco tempo atrás eu estava conversando com um pós-tribulacionista e ele virou para mim e falou assim, eu te desafio a me explicar, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, coerentemente pelo olhar do pré-tribulacionismo. Eu falei, perfeitamente. Peguei a Bíblia e li para ele o texto. Ora irmãos, segundo Tessalonicenses 2, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, e não vos movais facilmente do nosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aí diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, aqui está, tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará
como Deus no templo de Deus querendo parecer. O Islã cumpre isso aqui perfeitamente. Só Alá é Deus. Então ele se levanta contra tudo que se adora, o Islã. Tudo. Porque para ele só Alá é Deus. Olha bem, gente, isso aqui. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Olha para o planeta Terra hoje e me diga, qual é a instituição hoje no planeta Terra que mata, inclusive, em nome disso que eu acabei de ler? O único que se encaixa nisso aqui hoje é o islamismo, porque para ele só Alá é Deus e Alá não tem filho. Só Alá é Deus. Então, se não for Alá, eles matam. Matam. Tá aí. Abre um leque aí e explica o texto aí que ele se manifestará. Então, é o que eu vou falar agora. Pois não. Aí vem o argumento é o seguinte, não, então não tem como a igreja ser arrebatada, porque o texto está dizendo que não tem como, primeiro tem que vir a apostasia e se manifestar o anticristo. Correto. Só tem um detalhe, quando você vai para o original, que diz aqui, ora, irmãos, rogamos pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. A palavra aqui no grego é parousia. Parousia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, a palavra que Paulo usa ali para o arrebatamento é outra, é arpazô. Quando ele fala do arrebatamento, que nós seremos arrebatados para estar com ele nas nuvens, ele diz arpazô, isso é arrebatamento. Parousia, quando você vai no original, parousia é manifestação visível. Visível. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, a parousia, não o arpazô, a parousia não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então não tem conflito, está correto. A parousia só acontecerá no final da grande tribulação, depois que se manifestou o homem do pecado, o filho da perdição. Não tem problema nenhum, tá? Eu poderia entrar aqui numa outra questão, que é, inclusive, a ideia de que a apostasia já teria acontecido, porque Paulo escreveu isso aqui em torno do ano 60, e o islamismo surgiu no ano 600. Então, a apostasia seria o Islã. Então, já teria, inclusive, se cumprido isso aqui. Mas vamos deixar isso de lado e vamos dizer que ainda haja uma apostasia por vir. Ok, ainda assim não há conflito. Porque o que ele está dizendo é que a parousia não acontecerá sem que antes venha o homem do pecado, o filho da perdição. Sendo assim, o arpazô pode acontecer antes sem nenhum problema, porque a palavra arpazô aqui nem aparece no texto. Tá, e quem é que o detém? Então, aqui é outro problema, né? Que as pessoas querem dizer que é o Espírito Santo. Mas aí é que vem, você lê um texto traduzido para o nosso idioma, sem você ir pesquisar no original o que o texto está dizendo, aí você diz bobagem. Quando a pessoa diz que é o Espírito Santo, ela não sabe o que a palavra deter no original significa. Quando diz aquele que o detém, você vai para o original, significa resistir e deter à força. Ou seja, não tem como ser o Espírito Santo. Esse deter aqui é a força, é um ato de força, é um ato militar, inclusive. No grego. Está entendendo? Não tem como ser o Espírito Santo. Eu tenho uma opinião, mas talvez eu não quero confundir as pessoas aqui, mas eu posso apresentar a minha opinião se vocês quiserem. Da minha opinião, o que Paulo está falando é do surgimento do Islã e futuramente o surgimento do anticristo. E o que detinha o surgimento do Islã era exatamente o Império Romano. Por isso que ele fala em código. Ele fala, lembra que eu falava isso quando eu estava com vocês aí? Ele está falando em código porque ele não pode escrever. Por que ele não escreve? Fulano de tal vai deter, ou ciclano vai deter. Por que ele escreve em código? Ele escreve em código porque ele correria risco de vida se ele citasse ali o Império Romano. Quando você vai para Daniel capítulo 2, você tem essa ideia das sucessões, a estátua do capítulo 2. Um reino que sucede o outro. Ou seja, o outro não pode vir enquanto esse estiver detendo. Aí o outro, quando esse cai, o outro vem. Aí vem o outro atrás, mas esse aqui está detendo. Aí esse cai, o outro vem. E assim vai.
Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Essa noção de impedir o avanço do outro vem de Daniel 2. Então, quando Paulo fala isso aqui, ele fala em código, ele falou até aquele que o detém. Vocês lembram que eu falava disso quando eu estava aí com vocês, né? Ora, se ele falava, por que ele não escreve? Ele não escreve porque não pode. Porque existe risco. Então, o que ele está falando é o seguinte, olha, o Império Romano vai cair. Tá? Mas, por enquanto, ele está detendo. O outro não pode se levantar porque ele está detendo, mas ele vai cair. Não é o que está profetizado no capítulo 7 de Daniel, que o animal é morto, queimado no fogo e destruído? Ou seja, o Império Romano ele é aniquilado antes do fim, antes do tempo do fim. Entendeu? Então, na minha opinião aqui, quem detém esse que está por se levantar, que não é necessariamente o anticristo, mas são dois personagens, o homem do pecado e o filho da perdição. O homem do pecado, para mim, é Maomé, o filho da perdição é o filho dele, que é o anticristo. Entendeu? Mas ele, o homem do pecado, ele não pode se levantar enquanto aquilo que detém for removido. O que detinha? O Império Romano, porque depois do Império Romano veio o Otomano. E foi dentro do Império Otomano que o islamismo nasceu. Perfeito. Está aí. Está aí a explicação. Então, e qualquer pessoa que disser para vocês aqui que estão assistindo que é o anticristo, que é o Espírito Santo que está detendo o anticristo, ele precisa ser removido, pede para provar biblicamente. Você pode provar para mim textualmente o que você está dizendo? Porque a pessoa não vai conseguir provar. Não vai por quê? Porque o original diz que é uma remoção feita à força. É uma remoção militar. Não é o que as pessoas pensam. Então, estude os originais antes de fazer certas afirmações. Tá bom? Maravilha. Na próxima, vamos ver se você fala da trindade aí satânica. Como é que opera o anticristo, a besta e o falso profeta. Yes. Tá certo? Yes. Inclusive uma pista no texto, uma pista que parece sugerir que o falso profeta vem do Irã. Mas aí eu vou mostrar no texto onde é que está essa pista semana que vem, tá? Perfeito. Então, tá aí. Muito obrigado por mais essa memorável noite de quinta-feira, por esse substancioso ensino baseado em revelação bíblica. E na quinta-feira a gente está aqui aguardando com expectativas para dar sequência a essa fala, tá certo? Amém. Uma Inclusive, pena se que você você não... me permitir, para terminar, só queria dizer o seguinte, que eu tenho um material escrito, né? Livros, inclusive, sobre escatologia. Eu tenho já 2 livros de escatologia escritos e eu estou agora terminando o 3º, tá? E como eu estou nos Estados Unidos, muita gente no Brasil fica, como é que eu adquiro os livros? Como que eu adquiro os livros? O que acontece? Eu coloquei todos os livros e revistas de estudo numa plataforma de e-book, tá? Então, quem tiver interesse de adquirir os livros e as revistas de estudo em e-book, pode entrar ou no meu Instagram, ou entrar aqui no meu Facebook, que você vai ter acesso aos livros e às revistas em formato e-book, inclusive em preço, em valor em real para quem está no Brasil. Tá? Você pode comprar os livros de escatologia e as revistas de estudo bíblico através da própria internet, para você poder ler no telefone, ler no tablet, ler no computador e etc e tal. Tá bom? Beleza, você dá o endereço aí do canal aí, porque muita gente na semana passada ficou dizendo para mim que tentava e não conseguia entrar. Ok, no Instagram é Jefferson Neto Oficial, tá? Não sei quem consegue ver meu nome escrito aqui em cima da minha cabeça. Dá para ver aí, Jefferson Neto Oficial. Jefferson com 2 Fs, Neto com 2 Ts, oficial no Instagram. Aqui no Facebook é só colocar Jefferson Neto do jeito que está escrito aí, que aparece lá a carecazinha aqui, sou eu, tá bom? Não tem errado. Certo. Valeu, reverendo. Obrigado aí mais uma vez e quinta-feira estamos de volta. Amém. Deus te abençoe. Tá, um grande abraço.